True Detective, episódio de número 6, temporada 4, mais conhecido também como Season Finale, ou seja, o final da temporada e o final dessa história como um todo, tá? Eu vou comentar cena a cena, não é nem bem cena a cena, né? Eu vou fazer um apanhado geral dos temas aqui do episódio e eu acho que são temas que concluem bem essa temporada quando a gente olha sobretudo pro lado reflexivo, tá? É um lado mais introspectivo. Quando a gente olha para um lado mais pragmático, bom... os problemas são os mesmos dos dois últimos episódios e eu não preciso ficar repetindo. Antes de continuar, saiba que esse vídeo terá spoilers, fica aqui por sua conta e risco. Peço também para que você se inscreva no canal e quem sabe também deixe um like logo do início. Caso você não goste de alguma coisa, aí você vai lá e arranca o like, tira esse like. Na descrição tem link para os meus livros. Ficaria lisonjeado se você desse uma olhada ou então acessa phsantos.com. Super simples. Agora vamos lá ao que interessa, vamos lá falar de True Detective, episódio 6, temporada 4. Quando eu comecei a assistir o episódio final, eu confesso que o ranço do episódio 5 parecia que ia me dominar. As soluções... de novo estavam sendo jogadas de qualquer jeito. Eu sentia uma forçação de barra para parecer com o final da primeira temporada. E também tem todo aquele problema do esquecimento seletivo que a série já vinha praticando episódio a episódio. Porém, quando a trama dá uma aquietada, né? Dá uma acalmada depois daquela correria da caverna, etc. Eu percebi que não se tratava ali de nada relacionado à primeira temporada, menos ainda de uma aventura sobrenatural, como essa temporada no início tentou nos vender e tentou também nos enganar. Esse episódio é sobre passado e como não conseguimos nos livrar do que um dia fomos. Essa temporada é sobre tempo e toda a sua capacidade cíclica de nos colocar diversas vezes no mesmo lugar e esperar que tomemos novas decisões ou velhas decisões. Ou como disse Raymond Clark, o tempo é um círculo plano. E é por esse viés que eu preciso analisar essa temporada e esse episódio em específico. Um apanhado de eventos cíclicos, de vidas que teimam em ser planas, dia após dia, acontecimento após acontecimento. No fim, várias decisões que são tomadas frente aos novos velhos acontecimentos, e esse é o ponto desse episódio. Essa mesma frase foi dita por Russ Cole na primeira temporada da série. Antes dele, porém, ela foi pensada por Nietzsche. Nietzsche e a sua concepção do eterno retorno. Eterno retorno é essa ideia filosófica muito complexa, vai muito além do que eu tô falando agora, mas enfim, é essa ideia que sugere que o universo e o tudo, digamos assim, é cíclico, né? Que tudo vai acontecer de novo do mesmo jeito que um dia já aconteceu, como já aconteceu para alguém, e isso vai ocorrendo de maneira infinita, eterna, inalterada, a não ser pela nossa presença nas novas propostas. Mas a gente não altera o todo, a gente altera apenas o que aquele todo representa pra gente. Então, existe o grande eterno retorno, mas existe como nós lidamos com o eterno retorno e as nossas façanhas de conseguir voltar para algo, mesmo que seja igual a como foi um outro dia, ontem ou nesse minuto agora. A vida e os eventos se repetem sem nenhum progresso tão real assim, esse é o ponto. Cabe a nós, portanto, no universo desses eternos retornos, nos entender no meio disso tudo e buscar o nosso eterno retorno que cause algum mínimo prazer, ou que pelo menos nos desvie de caminhos que já podemos definir como turvos. A Liz e a Navarro, ao final do episódio, né, elas colocam mais esqueletos no armário ao esconder a verdade, ou seja, que as nativas tiveram participação ativa na morte dos cientistas. Liz, portanto, escolheu viver um erro melhor do que os erros anteriores. Seu eterno retorno foi continuar errando, continuar manipulando a verdade, continuar escondendo quem é, mas dessa vez para um bem maior. Dessa vez para uma causa genuinamente boa do seu ponto de vista, do ponto de vista daquele contexto, do ponto de vista inclusive da sua enteada, né, da Leia, que queria que ela se posicionasse e agora finalmente ela se posicionou com ações e não só com blablaísmos. Liz e Navarro, agora perfeitamente convergidas em uma personalidade e objetivo só, tiveram seus segredos revelados no 5º episódio. Foi de qualquer maneira? Sim. Os últimos 3 episódios têm sido tudo de qualquer maneira. Mas, de novo, isso não vem ao caso, porque senão eu vou ficar chovendo no molhado. Vem ao caso que, depois de terem os seus segredos revelados, ou seja, que as duas, enfim, têm seus esqueletos no armário, como eu disse, tem seus problemas ali, tem seus subterfúgios de uma realidade, logo em seguida, mais segredos precisariam ser construídos, precisariam ser alicerçados. Só que agora com relação a Hank e o que o Pete fez aí com seu pai. Então,
outro segredo sórdido, só que perceba, agora com um pouco mais de sensatez. Se é que a gente pode chamar assim, é muito estranho, é um episódio dúbio nesse sentido, e eu dou palmas pro texto, porque faz a gente gostar de uma situação que a gente não deveria gostar. Pete, e esse é o fato, se igualava então a Liz e Navarro, mostrando que todo mundo que se mete naquela vida, e provavelmente todo mundo naquela realidade, tem algo a esconder. Todo mundo tem uma escuridão de 30 dias. Ora, se a cidade em si tem 30 dias no escuro, todo mundo parece ter seus 30 dias aí dentro desse ano, dessa ideia de vida, de existência de ciclo. E de fato tem, é só perceber, muitos nativos estavam envolvidos na morte que Liz e Navarro investigavam, assim como os mortos estavam envolvidos na morte inicial que Liz e Navarro nunca conseguiram resolver. É um ciclo, perceba, é um ciclo. O passado de um é ruim, o do outro é pior ainda, o do outro é terrível e assim sucessivamente. Ou seja, um passado terrível faz com que todos os futuros adjacentes sejam igualmente terríveis. Então, se ninguém parar para resolver a situação toda, vai continuar assim para sempre. E o que o episódio traz é que vai continuar assim para sempre. O eterno retorno daquela sociedade é nada mais do que esconder sempre um lado perverso de sua história, a fim de não deixar que outro lado perverso da história se faça mais uma vez presente. Nesse caso, o progresso desvairado, que para salvar tantas as vidas, né, que a descoberta ali dos cientistas, escolhia adoecer tantas outras que para eles pareciam irrelevantes. Porque vamos lá, aquela cura, todo aquele apogeu científico jamais iria para os pobres, iria para os ricos. Percebe a cadeia de eventos? Todo mundo, absolutamente todo mundo tem algo na mochila que guarda com um cadeado. Todo mundo tem. Portanto, o que o episódio nos oferece é essa ideia de que todos seremos invariavelmente errados, ou todos sejamos, mais precisamente falando, invariavelmente errados, ou perversos em alguma medida, em algum momento, né, em algum aspecto específico. Que sejamos a favor de uma boa causa, de um bom motivo, mas ainda assim a gente pode seguir caminhos turvos, caminhos estranhos. Não é porque uma pessoa tem um passado hediondo também que, nas voltas cíclicas da vida, o novo passado não possa ser construído a partir de novos parâmetros e a partir de novas decisões. Não que isso vá gerar novos rumos. A cidade, eu repito, tá presa naquele cenário, mas pelo menos vai gerar uma nova consciência no novo rumo. Acho que esse é o ponto preciso. Ao final, quando o Liz fala que Navarro, assim como todo mundo, foi para aquele local em busca de fugir de algo, perceba como Navarro, mesmo tendo encontrado o que procurava, empreendeu uma nova busca, começou um novo caminho, se jogou em mais um desconhecido. Se a gente tem a certeza do erro, se temos a certeza de um passado trágico, por que não procurar agora guardar bons segredos, né? É isso que faz agora Navarro seguir em frente. Ter se encontrado com as nativas que ajudaram na morte dos cientistas, ter acobertado-as, é uma inversão de valores do que ela vinha vivendo. Antes ela acobertava, ou melhor, ela se acobertava e se escondia do seu lado nativo, das suas raízes e etc. Agora ela acoberta os nativos do lado que quer destruí-los. E enquanto isso, ao buscar esse novo e extremo propósito, perde os caminhos que andava antes. Busca novos caminhos, aprimora o modo de ver a vida, aprimora o modo de ver a si mesma, porque algumas perguntas não têm respostas, como é falado ali pela Liz. Cabe, portanto, caminhar com as perguntas, apesar da angústia, inclusive, de não tê-las jamais respondidas. A gente faz isso, cara. O que é a vida? O que é a morte? A gente não sabe essas respostas e ainda assim a gente segue. A gente, inclusive, convenciona a aceitar algumas vindas de doutrinas, de dogmas, quer que seja. Mas eu duvido que se tenha a plena certeza. O fato é que a gente não sabe essas respostas e ainda assim a gente segue. Por exemplo, quem sou eu? É a pergunta de Navarro. Não adianta responder essa pergunta, basta seguir apesar de e a partir dessa pergunta. O episódio fecha então várias arestas e deixa outras abertas, porque é assim que ela sugere a vida, porque é assim que aquela realidade nos propõe a vida. Histórias são apenas histórias, como diz a nativa, e ao mesmo tempo que Navarro segue com mais perguntas do que respostas, a ela bastou a resposta essencial. A que história ela pertence? Ela pertence à história daquelas que ela precisou proteger no final. Ela não pertence à história, sei lá, do Estado, do sistema. Ela não pertence àquela história. Portanto, quem se perguntar o porquê da laranja, o porquê da morte da irmã dela, o porquê da morte do filho de Liz e vários outros porquês deixados pela trama, eu acho que vai estar se fazendo a pergunta errada. E ao fazer a pergunta errada, vai errar na intenção de entender a temporada como um todo. Porque a pergunta certa é uma só. Como podemos encontrar significado na repetição cíclica de nossas vidas e de nossos erros? Como esconder o nosso passado, como seguir apesar dele. Como, mesmo não podendo corrigir erros e ter que viver com segredos, conseguir ficar em paz. Ou como conseguir viver apesar de não estar em paz. A Liz achou essas
Essas, né? Aos trancos e barrancos. Navarro também. Pete, por sua vez, começa a perceber isso. Inclusive tem a sua vida retomada, tem de volta a sua esposa, agora como uma comparsa e uma aliada. Inclusive Leia, que pede para que Liz não morra. Isto é, mais vale uma chata que gosta de você estando viva do que não ter aquela vida perto de ti, porque sem essa vida não há tempo para reparar os erros que você tem para com aquela pessoa. Sem essa vida, tudo que vem depois é muito pior. Sem essa vida não há como se enxergar nos problemas que você se vê no outro. Eu comecei falando que o eterno retorno é esse mundo que não muda, é essa vida que gira em torno das mesmas coisas, é essa força nada inerente à nossa existência, mas não é isso quando a gente olha para o sujeito, quando a gente olha para o indivíduo. É na verdade a capacidade de buscar um sentido maior em meio à aparente monotonia da existência, da realidade, dos nossos contextos, achar aquilo que nos faz bem minimamente bem, achar uma causa, achar um motivo para sermos do jeito que somos e do jeito que queremos ser. No contexto aí da Night Country, né, da terra noturna, achar uma luz naquela escuridão que vai permanecer escura mesmo se essa luz for achada. Sempre tá escuro. No caso de Liz e Navarro, achar uma luz nessa escuridão interna que vai continuar escura mesmo assim, porque vai continuar envolta à mentira, vai continuar errada, vai continuar presa a problemas do passado, mas pelo menos haverá um pouquinho de luz para novas decisões, para novos futuros, para novos desenrolares. Pelo menos haverá a possibilidade dessa treva se desfazer, nem que seja poucos metros à frente. Por isso é tão difícil achar luz quando você está envolto a tanta escuridão. Quando você está envolto à luz é muito fácil, né? Você consegue tudo ver, mas Navarro, sobretudo Liz, eu digo também, mal conseguem enxergar a si mesmas em tudo aquilo ali. Agora conseguem. Tomaram decisões muito baseadas naquilo que conseguem ver em uma luz que ilumina pelo menos meio metro à frente. Porque a gente nunca sabe o que está além. E é por isso que a gente segue procurando. Navarro não sabe o que está além, por isso ela segue procurando. Liz não sabe o que está além, por isso aceita o pouco de luz que encontra. As nativas que ocasionaram toda aquela confusão também não sabem o que está além. Histórias são apenas histórias. Mas pelo menos fizeram luz a um certo problema que traria uma treva total para aquela realidade, para aquelas vidas, para elas mesmas, para suas raízes, para sua existência. Volto na análise do segundo episódio. Os cientistas morreram, né? Eles morreram em uma posição que remete à escultura de Rodin, lá da Porta do Inferno, baseada no Inferno de Dante Alighieri. Falei sobre isso bastante lá creio que no segundo vídeo. E a bem da verdade, esse inferno é esse além que eu tô falando, né? Eles morreram indo em direção a um além. A gente inclusive sabe agora, eles foram em direção a essa escuridão, enfim, que eles não entendiam e mesmo assim que maculavam, destruíam, arruinavam. Eles morreram indo pro escuro, saindo da luz das ideias, saindo da nada pura forma de enxergar essas boas ideias e indo em direção ao que nunca vão entender. Nunca entenderão que certas respostas talvez nem devessem ter perguntas e que certas perguntas precisam de respostas. O preço sai alto, custa vidas, custa culturas, custa realidades. Eles morreram olhando para um inferno próprio. O Raymond Clark até adiou naquele momento ali, mas não adiantou de nada. Ele também encontrou o seu próprio inferno, foi confrontado por ele, morreu da mesma forma que os demais. Ao não aceitar que poderia haver outro jeito de encontrar a luz daquelas ideias de salvação, da ciência, etc., foram no caminho oposto de Liz, foram no caminho oposto de Navarro, de Leia, e até no caminho oposto ali do jovem Pete, que começa a tratar sobre novos problemas em sua vida. Morreram na porta de lugar nenhum. Morreram em direção oposta ao que enxergavam como vida plena. Morreram de costas para o que almejavam destruir. Tudo isso em favor do seu modo de ver a vida. Morreram para os irrelevantes. E os irrelevantes venceram por serem assim, irrelevantes. Portas que dão para lugar nenhum, dizem eles. Perguntas que ninguém quer fazer, problemas que ninguém quer atacar, respostas que ninguém quer aceitar. Assim são os nativos. Poeira para debaixo do tapete. Um tapete colocado pelo progresso. E quantos de nós não morremos também olhando para esse inferno? Quantos de nós não morremos olhando para o caminho oposto daquilo que acreditamos? Ninguém ali era bom, ninguém. E se ninguém é bom o suficiente, ninguém é mal também. As nativas e os cientistas erraram iguais. Atentaram contra os outros a favor dos próprios louros. Mas as nativas e os cientistas também erraram diferente. E isso vai depender, obviamente, exclusivamente de uma pessoa.
Quem observa? Você. É você quem decide quem errou mais ou quem errou menos. É você que define se o final é justo ou não pra elas, pra eles, pra Liz, pra Navarro. Colocar todos os parâmetros é opcional e decide. Colocar os parâmetros que convém é o que vai definir o que você sente ou deixa de sentir por cada destino, por cada solução, por cada sentença e sobretudo por cada erro que ali foi colocado em tela. Por isso que é um episódio que eu acho muito bom. Ah, caiu de balão a solução dos nativos. Caiu, mais ou menos, mas caiu, vamos colocar que sim. Mas a dizer que isso não faz pensar, isto é, que não faz nos querer entender que erro é maior do que o outro, aí eu já não consigo concordar. Aquela velha pergunta, né? Os fins justificam os meios? Ou isso depende dos fins e dos meios? Ou tanto faz, já que na próxima volta tudo vai ser igual de novo, tudo lá e outra vez, tudo a mesma coisa sempre, tudo cíclico, tudo mais uma vez plano, tudo mais uma vez igual. A certeza de que ninguém vai embora é também a certeza que nada do nosso passado pode ser apagado, nada. Apenas suplantado, é diferente. Apenas atualizado, mas nada vai embora. O depois de um erro é mais cruel do que o sentimento antes e durante o erro. E é isso que o assombrará para sempre. É isso que assombrará o errado para todo o sempre. Esteja fazendo a coisa errada por motivos igualmente errados, ou esteja fazendo a coisa errada por motivos corretos. Ninguém vai realmente embora. Inclusive nós mesmos, das nossas memórias, a gente não as deixa. A gente esquece, finge que não estão lá, mas elas estão. Sempre estarão aqui, sempre estarão ali e sempre conviveremos com elas. Sempre. Chame isso de fantasma, chame isso de sobrenatural, chame isso de uma alma que volta pra nos assombrar, chame isso de monstro debaixo da cama, como na música de abertura da Billie Eilish. Mas entenda que tudo isso não passa da simples façanha de viver. Isto é, viver com tudo que já vivemos e sem nada o que ainda está pra ser vivido. Desaparecer nunca será uma boa opção. Desaparecer com colegas e companheiros do lado, aí sim, quem sabe. É o que provam Liz e Navarro. Se apenas Navarro desaparecesse, antes que tudo fosse resolvido, ela não teria as mínimas respostas que buscava. E mais do que isso, Liz também não encontraria as suas respostas que fingia que nem buscava. Então, há também um momento para desaparecer, mas que seja bem acompanhado. Há também um momento para desaparecer as memórias, mas só depois de criar várias outras memórias que façam aquelas mais longínquas ficarem um pouquinho mais guardadas, jamais excluídas, apenas desaparecidas, mas jamais excluídas. A quarta temporada de True Detective não é de toda boa, tem seus altos e tem também um baixo tão grande que quase se põe a perder. Mas eu acho que o final recupera bem. Coloca a temporada no nível do começo ao trazer questões mais existenciais, introspectivas e de uma maneira muito forte, né? E mais do que isso, jamais entregá-las de maneira direta, tão facilmente, digamos assim. Ao mesmo tempo, tecnicamente a série jamais se recupera depois do quarto episódio. As soluções pragmáticas são jogadas e incomodam quem gostaria de um equilíbrio maior entre reflexão e ação. É uma série que se perde e quando se reencontra, meio que anda por outros caminhos diferentes do que estava antes. Aí tem que ver se esse outro caminho te agradará ou não. No fim, me agradou, porque foi por esse lado mais reflexivo que sempre vai ser muito mais caro pra mim do que qualquer outra coisa. Mas eu deixo a pergunta pra você. Me conta aqui nos comentários, me diz a sua opinião, obviamente, sempre muito respeitosamente. E é isso, gente. Muito obrigado por chegar até o final desse vídeo. Muito obrigado também por chegar ao final de mais uma cobertura de temporada de série, né? Tantas séries já foram cobertas aqui no canal, acompanhadas e tudo. Agora foi a vez de True Detective. Vamos para a próxima série. Espero contar com vocês na próxima jornada que virá. Espero que vocês fiquem por aqui, caso estivessem apenas por True Detective. Tenta dar chance para outros vídeos, tenta dar uma olhada no meu trabalho. Quem sabe eles podem te agradar. Se não, paciência. Fica por aí, que um dia a gente volta a se encontrar numa nova série, num novo assunto, um novo filme, quer que seja. Forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.